Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando São Justino, mártir. Temos diante de nós no Evangelho um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou seu filho até aos agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura, a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Amados e amadas de Deus, Jesus está em Jerusalém e agora Jesus fala em parábolas. O Evangelho diz, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Jesus fala para esta gente, que são os líderes do povo, usando parábolas. A parábola vela, a parábola desvela. É uma linguagem mais fácil de compreensão, mas ela é sempre aberta na sua possibilidade de interpretações. E aqui Jesus conta a história de Israel. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Amados e amadas de Deus, Israel é esta vinha. É a vinha do Senhor, que o Senhor plantou, que o Senhor cuidou, que o Senhor construiu uma torre de guarda, cercou-a, fez um lagar, construiu uma torre de guarda. Quer dizer, não só plantou, mas cuidou dela. E diz a parábola, na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Amados e amadas de Deus, no tempo, na época da colheita, ele manda um empregado, depois ele manda outro, ele vai mandando diversos emissários. Amados e amadas de Deus, são os diversos enviados do Antigo Testamento que Deus vai mandando para o seu povo. Israel tem esta habilidade de espancar alguns, maltratar outros e até matar alguns. Sobre Israel pesava a sina de ser assassina de profetas. Israel matou diversos dos profetas do Antigo Testamento. Jesus está contando aqui a história do seu povo, está falando dos diversos enviados que Deus foi enviando no decorrer da história da salvação. E Jesus mostra que por fim, este dono da vinha enviou o seu próprio filho. Diz a parábola, restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Amados e amadas de Deus, Jesus é este filho.
Jesus é este Filho que o Pai enviou ao mundo para a nossa salvação. Mas continua a parábola, mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Amados e amadas de Deus, é a morte de Jesus. É aquilo que fizeram com Jesus. É aquilo que fizeram com Jesus. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Quer dizer, Jesus que morre a morte de excomunhão e por isso é jogado fora da vinha. Essa vinha é Israel. E Jesus morre a morte de maldição. Quer dizer, morre jogado fora da vinha. Continua Jesus falando: por acaso não lestes na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado? Tornou-se a pedra mais importante, isso foi feito pelo Senhor. E admirável aos nossos olhos, quer dizer, amados e amadas de Deus, Jesus é esta pedra que foi descartada por Israel, mas que se tornou a pedra mais importante, a pedra angular. Ele é o Salvador. E continua: então os chefes dos judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Amados e amadas de Deus, entendem a linguagem de Jesus. Percebe que Jesus está falando da história de Israel. Percebem que Jesus está falando para eles. E diz o Evangelho: porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Medo da multidão, a multidão reconhece Jesus, a multidão escuta Jesus, a multidão gosta de ouvir Jesus. Temem a multidão, diz o Evangelho, ficaram com medo da multidão, por isso deixaram Jesus e foram embora. A multidão reconhece algo mais especial em Jesus. Esses chefes não são capazes de reconhecer o óbvio, de reconhecer que Jesus é o Filho, que Ele é o Filho de Deus. Eu encontro que essa parábola nos ajude a perceber que a vinha é Israel, mas que a vinha do Senhor hoje somos cada um de nós, que somos chamados a darmos frutos, que somos chamados a darmos frutos ao dono da vinha, a termos uma vida fecunda respondendo com amor ao amor de Deus, a termos uma vida fecunda amando os irmãos. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.